Semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, orai o campo de pouso, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que ele venha e chova a justiça sobre vós. Oséias capítulo 10, versículo 12. Uma palavra dirigida especificamente ao povo de Israel, quando este estava em total imoralidade, corrupção, violência descontrolada no país. E Deus, naquela época, amados, usou o profeta Oséias para chamar Israel ao arrependimento. Se haveria uma época em que Israel devia buscar a Deus, essa época havia chegado. O texto referido aplica-se a nós. O Senhor deixa claro as condições de quando é tempo de buscá-lo. Na verdade, a palavra de Deus sempre nos diz que todo tempo é tempo de buscar ao Senhor. Mas esse texto especificamente nos aponta momentos cruciais e específicos para buscar ao Senhor. O Senhor deixa bem claro as condições de quando é tempo de buscá-lo. Quais são essas condições? Há pelo menos 3 condições apresentadas no texto bíblico, as quais indicam ser tempo de buscar ao Senhor. Primeiro, quando os juízos de Deus ameaçam a terra. A nação de Israel estava em completa depravação, estava em pecado, estava em condição de total imoralidade e violência. E Deus nos mostra que quando o juízo dele ameaçam a terra, é um tempo propício para se buscar, para buscá-lo. O motivo de tais ameaças de juízo, a Bíblia revela Deus como governador moral, tomando nota das nações. Queridos ouvintes, nada escapa a seus olhos. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Porque vê ele a olhar para a nossa nação. Observe 2 condições do país que é apontada no texto. Violência, o que também nos aponta para nós nos dias de hoje. Vemos todos os dias pai matando filho, filho matando pai, irmãos contra irmãos, guerras e terremotos em todos os lugares, guerras em todos os lugares, nações se levantando contra nações, homens articulando e armando, planejando armadilhas contra o seu próximo. Vemos corrupção geral em todos os lugares. E estamos então atravessando um momento específico para buscar ao Senhor, o nosso Deus. Algo interessante a repararmos é falarmos sobre a natureza dos juízos divinos. Deus puniu o pecado de Israel, permitindo que os assírios cruéis e desumanos os levassem em cativeiro. Monumentos antigos mostram o rei da Assíria furando os olhos dos cativos de guerra. Não sabemos como Deus julgará o nosso país. Caso ele persista no pecado, nós não sabemos. Mas quando Deus revelou a Abraão o propósito da destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão chegou-se a Deus e intercedeu por Sodoma. Está registrado em Gênesis 19, versículo 29 e versículo 30.
Amados, vamos esperar até que caia o juízo? Ou vamos seguir o exemplo de Abraão e buscar a Deus agora em favor do nosso país? Devemos buscar ao Senhor não somente quando seus juízos ameaçam a terra, mas também devemos buscá-lo em todo o tempo. Devemos buscá-lo quando nossa própria condição espiritual encontra-se baixa. A segunda condição em que diz que é tempo de buscar ao Senhor é quando a nossa própria condição espiritual encontra-se baixa. Quais são então as indicações que apontam a estarmos nessa condição, uma condição espiritual baixa? A primeira indicação que nós podemos ver aqui é uma indiferença à necessidade espiritual dos guerreiros. A exemplo disso, nós podemos ver a história de Jonas, profeta. Jonas no navio durante a tempestade, enquanto os marinheiros pagãos clamavam a seus deuses para que os salvassem da destruição, o inimigo, o único homem que conhecia profundamente o único Deus vivo, dormia. Mesmo depois de o capitão tê-lo despertado, implorando que orasse, ele não o fez. Não há consciência tão insensível quanto a do crente desobediente. Quando ele está em desobediência a Deus, a sua consciência fica insensível. Se somos indiferentes aos perdidos, nossa condição, amados, nossa condição espiritual encontra-se bem baixa. Uma outra indicação, uma outra característica que aponta que estamos em condição espiritual baixa é quando nós estamos seguindo a Jesus de longe. Tem crentes que seguem a Jesus bem de longe. Exemplo de Pedro, quando estava no pátio, observando Jesus sendo levado para o Calvário. Observava ele e estava seguindo Jesus bem de longe. Quando nós estamos seguindo a Jesus bem de longe, é muito fácil nós cairmos na tentação de abandoná-lo. Pedro seguiu a Jesus de longe, aqueceu-se ao fogo do inimigo e finalmente negou a Cristo. E é mesma verdade, essa é a mesma verdade a nosso respeito. Já fomos fervorosos, cristãos, devotos, mas agora estamos frios e indiferentes. O desejo da devoção perdido, o desejo da oração perdida, o desejo das coisas espirituais estão perdidas em sua vida? Agora veja quais são os efeitos desta condição. Os efeitos desta condição é o castigo. Já ouvi alguém dizer assim: Deus sabe surrar. Veja como Deus surrou a Jonas. Ele foi engolido por um peixe. Jonas capítulo 2, versículo 1 diz que então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus. Se nossa condição espiritual está baixa, meus queridos, vamos esperar até que Deus tenha de nos surrar para clamarmos a Ele? Se estivermos cônscios de desobediência ou de seguir Jesus de longe, busquemos a Deus agora, antes que Ele nos castigue. Observe o resultado na vida de Pedro. Ele saiu e chorou amargamente. Podemos discernir com certeza que as duas primeiras condições sobre que falamos encontram-se presentes hoje. Há, contudo, uma terceira condição que indica ser tempo de buscarmos ao Senhor, a saber que é quando Deus está pronto para derramar sobre nós as suas bênçãos. O
grau de bênção que Deus deseja derramar. Revela-nos em Oséias 10, versículo 12. É tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Portanto, chuvas de bênçãos são propostas por Deus a nossas vidas. É isso que Deus espera para fazer, dar bênçãos abundantes de reavivamento, conforme Malaquias capítulo 3, versículo 10. As condições nas quais Ele chove tais bênçãos. As condições nas quais Ele chove tais bênçãos está no arrependimento. O profeta Oséias convoca o povo de Israel para o arrependimento no momento em que o povo estava em total depravação, em total pecado, em total corrupção, em total declínio, em total afastamento de Deus. Então o profeta Oséias diz: arai o campo de pouso. Assim permita que o Espírito Santo, amados, procure e revele o erro pela graça divina e abandone o mal. A outra condição que Deus pode nos promover no derramamento das bênçãos é a busca fervorosa. O profeta diz: é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Deus deseja que sejamos persistentes e fervorosos em buscá-lo. Para concluir, Isaías capítulo 55, versículo 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Pode vir a época em que seja tarde demais para buscá-lo. Deus está nos instruindo através da sua palavra nesses tempos angustiosos ao reavivamento da igreja. Não podemos mais seguir a Jesus de longe como Pedro. Não podemos mais estar sem o temor de Deus no coração em orar pelo nosso país. Ficarmos indiferentes, como Jonas ficou naquele navio. Precisamos entregar nossas vidas a Jesus. Ele disse em uma certa feita que é preciso estarmos em obediência a Deus. Quando alguém chegou para ele numa certa feita, ele estava no meio da multidão pregando a palavra. Alguém disse a ele: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. E ele respondeu: quem são minha mãe e meus irmãos? E aí ele apontou para os seus discípulos e disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus é o único intercessor e mediador entre Deus e o homem. Assim, portanto, amados, o tempo